Saúde e História. Hoje eu trabalharei com vocês a civilização hebraica, essa importante civilização que muito nos influencia até hoje. De início, eu trago a localização. A civilização hebraica se desenvolveu nessa região, faz parte da região do Crescente Fértil, onde se desenvolveu também várias outras civilizações, como por exemplo aqui entre os rios Tigre e Eufrates, se desenvolveram várias civilizações, como a Babilônia, a civilização assíria, na região aqui banhada pelo rio Nilo, desenvolveu-se a civilização egípcia, e na região da Palestina ocorreu o desenvolvimento da civilização hebraica. Como na região do Crescente Fértil sempre existe uma relação com os rios, o Rio Jordão é o principal rio que abastece a região da Palestina, motivo inclusive de grandes disputas, porque lá a região é uma região árida e o domínio de áreas onde existe concentração de água é fundamental. A principal fonte de pesquisa dessa civilização encontra-se na Bíblia, e outras fontes como a arqueologia. A história dos hebreus é dividida em eras, a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. A primeira parte compreende a era dos patriarcas, que eram chefes, chefes de famílias, de clãs. Inicialmente, o primeiro patriarca da civilização hebraica é Abraão. A partir dele, se desenvolveu todo o legado histórico dos hebreus. Características iniciais aí desse período, porque ao longo da história e de acordo com que vai mudando as fases, vai mudando as eras, o povo hebreu também ele vai apresentando mudanças em suas características, em sua forma de viver e de se organizar. Na era dos patriarcas, os hebreus eles eram povos seminômades, viviam da criação de gado, da cultura de subsistência, de alguns gêneros voltados apenas para a sobrevivência, e era uma vida um tanto que difícil. Constantemente eles eram submetidos a secas, a fome. Então foi justamente numa dessas fases de dificuldades que levaram os hebreus a irem para o Egito, onde eles foram escravizados, passaram cerca de 400 anos como escravos. O que acontece? Durante esse tempo, os hebreus se multiplicaram, ficaram muito numerosos, e sobre a liderança de Moisés, aconteceu um dos mais importantes fatos relatados na Bíblia, que é justamente a saída do povo hebreu do Egito, em direção à Terra Prometida. Essa fase é relatada no livro também de Êxodo, que marca justamente uma grande migração do povo hebreu no deserto. Então, durante esse tempo, o êxodo durou cerca de 40 anos, aconteceram muitos conflitos durante esse tempo, disputas por áreas onde eles iam passando, e o objetivo final era justamente se estabelecer na região de Canaã, que, segundo a tradição hebraica, era uma promessa de Deus ao seu patriarca Abraão. Até aqui eu trago para vocês, os hebreus acreditavam que Abraão
recebera de Jeová, que é o Deus dos hebreus, a promessa de uma terra para o seu povo, onde manasse leite e mel. O que vai acontecer? Após a fase dos patriarcas, surge a era dos juízes. Nessa fase, o povo hebreu ele está justamente naquele período de disputas, de conquistas pelo território que eles objetivavam. E aí era necessário líderes fortes, guerreiros. Então daqui a sociedade hebraica, ela era dividida em 12 tribos, cada tribo tinha o seu líder. E em tempos justamente de conflitos, de momentos difíceis, eram escolhidos entre eles seus juízes, que tinham um poder temporal, era um período limitado, e que eles tinham a função de liderar o povo em batalhas. Também eles tinham o poder de aplicar a lei, e isso centralizava mais o poder, a administração nas mãos desses juízes. Alguns juízes ficaram muito famosos, que eu destaquei para vocês, Jefter, Gideão, Sansão, que tem a famosa história de Sansão e Dalila. Sansão se destacou pela sua grande força. Samuel também foi um grande juiz. E aí, o que fica claro aqui é que o povo judeu, ele era um povo muito descentralizado. Não existia uma administração centralizada. Com o passar das conquistas, da busca por territórios, e eles foram atingindo esses objetivos, surge a necessidade, então, de uma melhor administração. E aí, a era dos juízes é substituída pela era dos reis. Então, os reis, cria-se aí na sociedade hebraica a monarquia, a monarquia, que era justamente o rei com poderes absolutos, poderes absolutos, que fazia com que eles centralizassem a administração. Então, a primeira grande característica do poder da era dos reis, era a centralização política. Então, tudo estava centralizado nas mãos do rei. Alguns reis, os principais reis desse período, que merecem destaque, tem aí Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Depois foi sucedido por Davi, em que eu trago aqui a imagem da grande luta entre Davi e Golias, o gigante, em que Davi derrubou Golias com uma pedrada, e posteriormente aqui a imagem está retratando justamente o momento que Davi conseguiu pegar a espada de Golias e decapitou sua cabeça. Então essa fase aí mostra justamente como era a característica desses reis. Davi e Saul, eles eram predominantemente também guerreiros. Salomão já vai ser um rei mais com características políticas. Então, no período dos reis, ficou marcado então também a consolidação do território hebreu, a unidade religiosa que foi conseguida com a centralização e a construção do templo, o templo em adoração ao Deus Jeová, e a administração política. A partir dali também os reis puderam estabelecer uma administração com cobrança de impostos que mantinha justamente os custos, do Estado hebreu.
Um ponto que tem que ser enfatizado aqui é que o território, né, a consolidação do território foi conseguida também com a permanente existência de um exército. Então aqui, após a morte do rei Davi, seu filho Salomão assume o trono e governa com esplendor. Vai ser o rei que consegue as maiores conquistas, as maiores glórias, né, no período da história dos hebreus. Estabelece um comércio com os fenícios, que os fenícios eram um povo tinha uma característica da navegação e do comércio. Salomão contribuiu com a fundição do cobre, construção de um porto, né, uma frota mercante, investiu em obras públicas e também construiu o Templo de Jerusalém, né, que aí é onde tem a centralização religiosa. Certo, pessoal? Um problema que vai surgir no governo de Salomão vai ser justamente a constante cobrança de impostos e também o constante fato de Salomão ter se casado com várias princesas, que deu um problema na situação de sucessão. Então Salomão era casado, desposou 700 princesas e 300 concubinas. Então era algo problemático. E daí isso gerou então futuramente, né, problemas. Com a morte de Salomão, isso vai gerar problemas políticos, razões que levou à divisão do império. Então a revolta das tribos, né, então devido justamente existia uma tribo que era privilegiada, que era a tribo de Judá. Descontentamento com outros cultos, outras culturas começaram a influenciar a cultura hebraica, e revolta com os altos impostos. Esses três fatores levaram à divisão do reino de Israel. E o reino de Israel foi dividido, né, em dois. Ao norte ficou o reino de Israel e ao sul ficou o reino de Judá. Esse fenômeno aconteceu em 931 a.C., ficou conhecido como a cisma hebraica. Consequência disso, com a divisão ocorre o enfraquecimento do reino e, consequentemente, facilitação para futuras conquistas. No ano 70 depois de Cristo, o reino de Judá é invadido, né, e ocorre um fenômeno é invadido pelos romanos, né, e ocorre o fenômeno da diáspora. Então os hebreus são espalhados pelo mundo, né, e eles só vêm a ter um estado constituído em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Então aqui, fatos importantes que marcaram a divisão das tribos, né? Os profetas denunciavam o abandono ao culto, né? Além de publicar que Deus iria castigar. Ocorre também em 586 a destruição do templo por Nabucodonosor. E a grande característica da religião, da sociedade judaica, né, é justamente o monoteísmo, a crença em um único Deus, Jeová. Isso é característico, né, na crença dele na vida após a morte, o que é bastante relatado nos seus livros sagrados, como nós encontramos os livros pentateucos, que é onde tem os livros da lei, né, o que é sagrado e o que não é para o povo judeu, os livros históricos, que relatam as conquistas desse povo, e os livros proféticos, que foram escritos pelos profetas, né, que trazem justamente profecias do que vai acontecer com o povo judeu. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.